Mais um movimento social acontecido na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, na época da Primeira República. Revolta da Chibata. Uma revolta ocorrida dentro da Marinha Brasileira no ano de 1910, liderada por esse cara aqui que está aparecendo no meu slide, senhor João Cândido, apelidado pela imprensa da época de Almirante Negro. Almirante é o nome do cargo, né? Da hierarquia, dentro da hierarquia da Marinha. E negro, conforme você vê, porque se trata de um negro, que tem tudo a ver com essa revolta aqui. Vamos conversar. O motivo da revolta liderada por esse moço, o senhor João Cândido, é maus tratos dentro da Marinha, más condições de vida e de trabalho, má alimentação, mas principalmente maus tratos, castigos físicos sofridos pelos marinheiros dentro da Marinha, chibatada, daí o nome da revolta, revolta da chibata. Eu preciso dizer que isso era normal ao longo do Brasil Império, mas com a proclamação da República, esses castigos foram proibidos. No entanto, eles acabaram retornando à prática. Então, castigos físicos eram normais, essas chibatadas normais, mas há um detalhe aí. A Marinha contava com muitos marinheiros, né, negros. E esses marinheiros negros de baixa patente, todos de baixa patente, porque as altas patentes eram alcançadas apenas pelos brancos, né? Os cargos de comando são dos brancos. E aí tem uma coisa que não é por acaso aí. Os estudiosos, historiadores que se debruçam sobre esse assunto vão dizer que, peraí, quem sofre mais esses castigos é esse de baixa patente, né? Então a ralé dentro da Marinha e os negros, que estão em grande quantidade lá, né? Então tá rolando um tipo de preconceito aí. Tá rolando um ranço de escravidão. A República chega e a abolição já foi feita, mas parece que não está se respeitando esse negócio não, que não tem mais abolição, que negros não são inferiores coisa nenhuma. Parece que está rolando um preconceito, então esses negros estão apanhando, não é porque deixaram de fazer alguma coisa ou fizeram alguma coisa errada, é um pouco por causa da cor da pele, é um ranço de escravidão que ainda permanece. Segundo, é uma boa dose de arbitrariedade, de autoritarismo, de abuso de autoridade, você está entendendo? Esses brancos comandantes dos altos cargos estão abusando da autoridade, castigando, até porque esses castigos físicos eram sempre feitos com plateia. Então o João Cândido apanhava na frente dos colegas, você está me entendendo? Esse é o contexto ruim, negativo, contra o qual João Cândido, mais os seus parceiros, porque ele é só o líder, ele não está sozinho, João Cândido vai se levantar contra isso. A bandeira do João Cândido é, pelo amor de Deus, para com isso. Governo, proíba. Você já tinha proibido uma vez, esse negócio voltou, para com isso de uma vez, interfere aqui na Marinha e proíbe os castigos físicos. A notícia da revolta do encouraçado de Potemkin na Rússia, quando a gente estuda a Revolução Russa, a gente vê o papel dessa revolta dos marinheiros. Os russos estão sendo enviados para a guerra contra o Japão e a Rússia não tem condições de entrar numa guerra. A Rússia está pobre, está miserável, está um caos interno. E aí esses marinheiros sendo maltratados, comendo carne velha, carne passada dentro desse encouraçado, fazem uma revolta. As notícias dessa revolta chegam no Brasil, acabam alimentando a vontade que o João Cândido tem de acabar com esses castigos físicos. Os seus amigos também estão nessa. Então, o contexto ajuda, né? O que aconteceu na Rússia lá chega no Brasil e acaba sendo uma inspiração
para os nossos marinheiros. Mas a gota d'água, a inspiração final, o que faltava para os nossos marinheiros começarem a revolta foi o que aconteceu com um marinheiro chamado Marcelino, amigo, parceiro do João Cândido. O Marcelino teria sido condenado, punido com 250 chibatadas. No meio do castigo, na frente dos colegas, conforme eu disse, ele desmaiou. Mas mesmo assim, as chibatadas continuaram, o castigo seria cumprido, Sei lá, já tinham sido dadas 100 e tantas, 200 e tantas, não sei. Mas estava na metade do castigo, ele não resistiu, desmaiou e as chibatadas continuaram a ser dadas. Foi o estopim, foi a gota d'água. Os marinheiros vão se unir, eles vão atacar os seus superiores, os seus comandantes. 6 comandantes vão ser mortos. Os marinheiros revoltados dominam 3 ou 4 navios de guerra. Olha, e o perigo. Eles estão na dianteira do processo, então eles estão com arma na mão, já mataram alguns dos seus comandantes e ameaçam atacar a cidade do Rio de Janeiro. Ameaçam virar os navios, com os seus com as suas armas, com os seus canhões para a cidade e ameaçam explodir e atacar a cidade do Rio de Janeiro. Uma carta é enviada ao presidente, lembre-se que o Rio de Janeiro é a capital, portanto o presidente está lá no Rio de Janeiro, onde está acontecendo a revolta da chibata. Uma carta é enviada, essa carta nem teria sido escrita pelo João Cândido, embora ele seja um líder, um participante, um defensor dessa carta, assim, da causa, do que está escrito nessa carta, ele concorda, mas ele não teria sido quem escreveu, mas acabou indo no nome dele, porque ele era o líder, está sendo chamado de líder, e nessa carta eles pedem que esses castigos físicos sejam extintos, não existam mais dentro da Marinha, e que esses que estão se revoltando sejam perdoados por essa revolta, sejam anistiados. A carta chega nas mãos do presidente, se não me falha a memória, é o Hermes da Fonseca, o então presidente. O presidente lê a carta, se assusta com a possibilidade de uma guerra civil, porque afinal de contas os canhões estão virados para a cidade do Rio de Janeiro, a ameaça existe, Então o presidente promete, negocia com os revoltosos, com os marinheiros, que os castigos estão extintos, isso vai ser proibido dentro da Marinha, e não se preocupem, vocês serão perdoados por essa revolta, pela morte dos oficiais, dos comandantes de vocês. Nós estamos anistiando, então negocia, faz promessas de acabar com os castigos e de perdoar essa revolta. Então os marinheiros pacificam, abandonam os navios de guerra, entendem que acabou a revolta, que eles conseguiram, que a causa foi ganha por eles. No entanto, no dia seguinte, eles são presos. Muitos são levados para a Amazônia, muitos nem chegam na Amazônia, porque ali eles serão soltos, para sobreviver ali no meio do mato mesmo. Muitos nem chegam na Amazônia, porque eles são mortos durante o trajeto. O João Cândido acaba sendo um dos poucos sobreviventes, mas ele foi preso, daí a pouco ele foi internado num hospital de loucos, num sanatório, como se ele estivesse realmente louco. Mais adiante ele consegue sair desse hospital, desse sanatório, ele vai sobreviver como um pescador ali no Rio de Janeiro, mas não mais como marinheiro, porque todos os envolvidos, mais de 600 marinheiros envolvidos nessa revolta, foram ou presos ou mortos, ou não, agora nesse caso, expulsos da Marinha. Mesmo quem sobreviveu, como é o caso do João Cândido, do líder do Almirante Negro, ele sobreviveu, mas ele não foi aceito de volta, ele foi expulso da Marinha. Um dos principais pontos que inclusive fez o presidente demorar a reagir e não saber o que fazer diante da revolta, foi porque a discussão dentro do Congresso se dividiu. Alguns deputados diziam que não devia perdoar, não se devia perdoar
os revoltosos, porque o pior crime, o que é considerado mais feio, mais grave dentro da Marinha, das Forças Armadas, é o desrespeito à autoridade, né? E esses marinheiros não tinham só desrespeitado, eles tinham matado muitos dos seus superiores. Então, alguns deputados falavam, não tem que perdoar, tem que anistiar, não, tem que prender esses caras, tem que matar esses caras. Outros falavam, não, mas eles têm motivos, perdoa sim, senão vai virar uma guerra, perdoa. E aí, enfim, no fim das contas, finge que perdoa, finge que acaba com os castigos, só para a revolta acalmar, né? Só para os marinheiros acalmarem, mas eles foram presos ou mortos e todos expulsos. O João Cândido vai terminar como um pescador ali no Rio de Janeiro, vai falecer um pouco mais adiante, década de 60 ou 70, 1960 e alguma coisa, chegou a dar entrevistas para falar, né, dessa revolta. Mais adiante, 2000 e alguma coisa, isso é recente, escuta, pode ser que isso caia porque isso é bem recente, 2005, 2007, por aí, 2008, entre 2005 e 2010, não me lembro exatamente o ano, mas uma lei foi feita realmente perdoando, anistiando João Cândido. Mas essa lei, embora tenha anistiado o nome dele, né, ele já está morto, mas anistiou o nome dele, mas não considerou ele como um marinheiro. Ele realmente foi expulso e continuou expulso, mesmo tendo sido perdoado. Isso foi a revolta da Chibata. Você vê aqui uma foto com um grupo de marinheiros, né, envolvidos nessa revolta. Observe a questão do preconceito racial, né, porque que eles estão unidos contra o castigo físico, contra as chibatadas, porque eles são o alvo principal, são negros, são de baixa patente. Tem preconceito envolvido aí. Aqui a notícia de que estava tudo certo já, né? Opa, tudo certo ainda não. Revolta de marinheiros, informações completas sobre os acontecimentos. O comandante do Minas Gerais é um dos navios que os marinheiros dominaram, e outros oficiais mortos, tá vendo? O comandante desse navio foi morto pelos revoltosos. Os estragos e mortos em terra, as providências do governo. Agora sim, esse aqui já está contando sobre a finalização. Terminou definitivamente a sublevação dos marujos. Essa foi a revolta da Chibata.